dificuldades para importação de insumos, dificuldades para atuar na empresa privada. O pesquisador brasileiro quer mais liberdade para trabalhar. O Brasil experimenta, nesse momento, um ciclo robusto esse construído pela perspectiva dessa agenda desde 2004, há um crescimento exponencial daqueles que acompanham dos fundos setoriais e da capacidade de investimento em vários setores, assim como a nível dos secretários de Ciência e Tecnologia, das fundações de amparo à pesquisa, que alteraram significativamente seus marcos internos, botando a lei de inovação para funcionar e melhorando o padrão de desenvolvimento das regiões. E aqui alguns dos resultados da Lei do Bem. Em 2006, nós tínhamos apenas, em termos de investimentos ou benefícios reais de investimentos em PD por região, 229 milhões de reais. Com a Lei do Bem, nós chegamos a ter 639 empresas, com 1.727, 1 bilhão 727 milhões de reais em aplicação, portanto, em renúncia fiscal por parte do governo para incentivar o processo inovativo. Tem problemas na Lei do Bem? Tem. Mas tem uma questão da aplicabilidade. Eu não posso alterar uma legislação que ela mal começou a ser aplicada. Ela começa a ganhar um relevo a partir da sua condicionalidade em 2007 e 2008. É necessário que eu faça rigorosamente uma verificação quais são as questões inerentes a esta lei que devam ser alteradas. E, de novo, dialogando com as entidades que é permanente do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Código não necessariamente vai mudar aquela especificidade. O Código deveria, talvez, centrar em princípios que devam ser estabelecidos gerais para demonstrar a importância à sociedade brasileira do marco legal e da ambiência para a ciência e tecnologia. Só se faz pesquisa, tecnologia e inovação com qualidade, com liberdade. E o Código também tem que trazer isso. Porque você tem que ter liberdade de pensamento, de atitude. Por exemplo, a definição do que é unidade de ciência e tecnologia no Código é algo difícil de se fazer. Está escrito, mas a gente acha que isso é difícil porque, fundamentalmente, toda empresa se preocupa com inovação, com desenvolvimento tecnológico. Esse é um exemplo do que a gente precisa de pensar em como aprimorar o que está escrito. Alguns pontos positivos. Flexibilização das regras de compras e contratações, voltadas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, criando um regime diferenciado. Priorização no desembaraço de equipamentos e insumos importados para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso daqui ainda é um gargalo importante. Apesar dos esforços do CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que nós reconhecemos, ainda é um problema sério. Muitas vezes, nós, pesquisadores, temos que pagar mais caro por uma enzima ou um insumo qualquer para pesquisa aqui no Brasil, porque se a gente for comprar diretamente da empresa no exterior, e a gente pagaria 3 vezes mais barato, a enzima chega quente, porque esquenta nos aeroportos e estraga. A gente joga tempo e joga dinheiro fora. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar a própria empresa, ou representante da empresa, importar o insumo e comprar dele. E a gente paga com todos os impostos. E fica caro. Isso emperra completamente o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Estamos trabalhando fortemente com as agências de regulação. Ou seja, nem tudo precisa ser alterado no marco regulatório para que eu possa proceder à indução desta agenda, embora seja importante cada vez mais atualizá-lo. As agências de regulação, que, como todos sabem, têm a prerrogativa e a perspectiva de que determinados valores devem ser colocados para P&D. É, portanto, importante a gente trabalhar isso dentro do sistema. Os governos estaduais, com o impulso enorme que se deu das leis estaduais de inovação, me corrija tanto o Clóvis quanto o Breno, creio que hoje temos 15 e chegaremos esse ano quase 18 leis estaduais de inovação que impulsionaram enormemente as fundações de amparo à pesquisa. Representa, senador Jean Argello, hoje no sistema, cerca de 2 bilhões de reais de parcerias conjuntas com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Minas e Energia. Há uma linha horizontal, portanto, fiz questão de apresentar todos os programas em linha do governo federal, numa visão integrada, holística, numa percepção sistêmica, desde a agricultura com a Embrapa, a educação, ciência e tecnologia, a parte industrial com o Plano Brasil Maior, mais saúde, portanto, olhar o complexo de saúde como eixo estruturante da nossa economia e a questão, inegavelmente, da defesa. E percebemos a importância disso, como bem colocou o Jaime Martins, na questão da academia, portanto, trazendo as entidades científicas brasileiras para que possam trabalhar em conexão e de forma articulada com esta agenda,
evidentemente, a nível dos trabalhadores, percebendo a importância da automação, mas percebendo o impacto que a automação terá no meio dos trabalhadores e a questão da mobilização empresarial pela inovação, naquilo que eu acho que também foi o Jaime que citou, a baixa cultura de inovação do setor empresarial. Uma outra questão que eu até vou sugerir ao nosso presidente, Eduardo Braga, o vice-presidente, que seja um tema dessa comissão, é a valorização das carreiras científicas, né? Porque está havendo uma distorção no Brasil que, no meu entendimento, pode provocar, deve provocar prejuízos enormes no futuro do país. Porque uma supervalorização de determinadas carreiras, especialmente as de fiscalização e controle, né, em detrimento das carreiras criativas, das carreiras científicas, das carreiras das engenharias, por exemplo. Vou dar um exemplo. E não quero aqui, não estou aqui criticando os bons salários das carreiras de fiscalização e controle, mas deveria ter pelo menos uma paridade com essas carreiras que são estratégicas para o país. Porque o que está acontecendo hoje no nosso país, isso é fato. O Estado faz um investimento enorme para formar um físico, para formar um químico, para formar um biólogo, para formar um engenheiro. E muitas vezes esse engenheiro ele vai fazer um concurso público e vai para a CGU, vai para o Ministério Público, vai para o Ministério, ser auditor do Ministério da Fazenda, enfim, vai buscar algumas carreiras em função vai para a Polícia Federal, vai para a Polícia Civil, em função dos bons salários dessas corporações, em detrimento das outras. Ou seja, não estou defendendo que se reduza o salário, estou defendendo e considero extremamente importante as carreiras de fiscalização e controle do nosso país, mas nós devemos dar pelo menos igualdade de valoração a essas carreiras criativas, essas carreiras que são fundamentais para sustentar um desenvolvimento de qualidade no nosso país. Outro exemplo, senador, é o seguinte: um professor, um pesquisador de alto gabarito, de dedicação exclusiva da Universidade Brasileira, ele é praticamente impedido de colaborar com uma empresa privada. Então, ele tem uma horinha, uma janelinha por semana para fazer isso. Isso precisa definitivamente acabar. Porque onde é que está o conhecedor da tecnologia e do desenvolvimento? Principalmente nas universidades e nos institutos de pesquisa. Sistema de prestação de contas mais flexível, que foca mais no resultado do projeto do que na contabilidade. Por exemplo, eu compro 1 quilo de sal para usar numa pesquisa. A gente está trabalhando com desconhecido. Pode sobrar 200 gramas de sal, mas eu posso precisar de mais 200 gramas de sal. Aí eu vou e compro. Aí eu faço a prestação de contas lá para a FAPDF. Sabe o que acontece? A FAPDF cobra de mim. Diz, olha, você vai ter que pagar esses 200 gramas de sal que você comprou, porque não estava previsto no projeto original. A gente faz um projeto, prevê um equipamento, na hora de comprar o equipamento, não preciso mais do equipamento. Eu não posso pegar aquele dinheiro do equipamento e colocar em outro equipamento ou em insumo. Esse tipo de flexibilidade é preciso, porque a pesquisa, como eu já disse, é muito dinâmica. Para resumir, a gente espera um código de princípios, um código que venha realmente a trazer dinamismo para a atividade de ciência, tecnologia e inovação, não só nas empresas privadas, mas no setor público, e que permita a associação do público e do privado. Portanto, nós devemos aprofundar esse debate em relação a todos os instrumentos, reconhecendo os grandes avanços que nós tivemos na área de ciência, tecnologia e inovação no país nos últimos anos, mas que precisamos, em função até das responsabilidades do Brasil, das expectativas sobre o Brasil e das possibilidades que o Brasil tem de assumir um protagonismo cada vez maior no mundo, com um modelo de desenvolvimento que não foi experimentado até hoje por nenhum país do mundo. Nós temos essa possibilidade, em função dos recursos naturais que nós temos, da abundância de água, da abundância de energia solar, da abundância de energia eólica, do nosso potencial agroenergético, enfim, de todos os diferenciais de competitividade. Nós não podemos transformar o que seriam diferenciais de competitividade em acomodação. Nós temos que otimizar, investindo em conhecimento,
para transformar isso em valor, transformar isso em riqueza e transformar isso efetivamente em desenvolvimento para o país. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão. O Brasil tem a Lei do Bem, a Lei da Inovação, legislações criadas para impulsionar a prática da ciência no país. Ainda assim, especialistas criticam a falta de segurança jurídica para o trabalho na área. Aí é que entra a elaboração de um marco legal, um código para a ciência. Há décadas que a ciência, tecnologia e inovação carece de uma regulamentação específica para a área, que atenda aos interesses pertinentes ao desenvolvimento de ações tão céleres, tão dinâmicas como a ciência, tecnologia e inovação. No ano passado, o CONSECT e o CONFAP, resolveram encabeçar um trabalho de reunir essas propostas setoriais, e propor sugestões à Lei de Inovação, à Lei do Bem, e alterações no regulamento de compras e contratações, compilando isso num texto único, que, apesar de não conseguir abranger toda a seara da ciência, tecnologia e inovação, traz a maioria das questões que atendem ao setor. Esse texto foi apresentado no ano passado aqui no Senado e também na Câmara, mas jamais teve a pretensão de sair perfeito. Necessariamente haveria um processo de aperfeiçoamento, e esse processo de aperfeiçoamento está acontecendo tanto nas casas legislativas quanto dentro das instituições que atuam em ciência, tecnologia e inovação. Eu sou pesquisador. Eu vivo todo dia a dificuldade de obter recursos, de administrar o recurso e fazer prestação de contas. No final das contas, a gente é mais um gestor do que um pesquisador. Hoje a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Ou a gente faz algo pensando que está certo e amanhã vem uma pessoa e diz, está errado. As interpretações são dúbias e a gente fica perdido. O código precisa considerar esse aspecto de forma definitiva. Ciência, tecnologia e inovação é trabalhar com o desconhecido. A gente não sabe com o que está lidando. A gente pensa que vai descobrir alguma coisa e descobre outra, ou não descobre nada. Não é como fazer um bolo em casa, você já sabe como vai funcionar. A gente não tem isso. A gente lida com o desconhecido. Nós consideramos que vários pontos do código eles estão muitas vezes muito detalhados, que podem passar para normativas, mas isso são coisas que são a refinar. E que algumas situações as instituições públicas ainda não estão devidamente mencionadas, como é o fato de a previsão de que instituições públicas possam ter incubadoras, possam ter parques tecnológicos, o que já é uma realidade nas instituições públicas brasileiras, até porque pela permissão da Lei de Inovação. Se pretende ter uma segurança jurídica adequada, e que o Brasil possa despontar. Para isso, uma das balizas utilizadas foi os acordos internacionais. No caso, por exemplo, a Rodada Uruguai, ela permite alguns investimentos, por exemplo, capital em empresas que o Brasil, pela 4.320, herança da cultura de 64, proíbe que as empresas possam receber investimento, recurso de capital. Então, pelo menos desde 93, 94, que é a Rodada Uruguai, o mundo inteiro já pode legalmente, sem problema, de ser acionado por subsídio regular, de repassar capital, investimento, equipamentos para empresas, enquanto o Brasil ainda, por força dessa herança, não o pode. A subvenção econômica, a subvenção econômica que está sendo posto agora no Código tratamos custeio, querem tratar o capital, mas o capital é investimento em equipamento. A subvenção deve ser custeio. Por quê? Porque equipamento é a compra de uma máquina. A máquina só aperfeiçoa naquele momento o produto. Se eu invisto em subvenção no custeio, eu estou investindo no conhecimento, no intangível. É esta a relação direta que deve ser percebida. Ou seja, o capital cabe ao empresário comprar, a máquina cabe ao empresário comprar,
mas eu tenho que dar suporte a ele na estrutura interna para que ele tenha, nas redes de pesquisa, o conhecimento necessário para impulsionar e dinamizar o seu negócio. Visto temporário para bolsistas estrangeiros que participam de projetos de pesquisa e desenvolvimento no país. Isso é absolutamente importantíssimo. A gente consegue um pós-doc, por exemplo, da Colômbia, ou da Argentina, ou da França. A gente precisa dar bolsa para ele. Isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E a gente não está inventando nada. Os países envolvidos fazem isso com uma facilidade enorme. Os instrumentos de estímulo à inovação, né, nós criamos ali a Bolsa de Inovação, que vai ser implementada dentro da empresa. O que é isso? A empresa ela se associa num termo de cooperação com a universidade e com uma agência de fomento, né, para que o pesquisador saia da universidade, vá à empresa e lá passe a desenvolver uma ação de inovação, sem prejuízo da sua atuação como servidor público, né, sendo considerado seu tempo de serviço público, recebendo seu salário como serviço público e ainda estimulado por uma bolsa de inovação paga pela empresa para que ele desenvolva, né, essa ação lá dentro. Né. O limite que há hoje do servidor de dedicação exclusiva, ele é alterado, né, de forma que a universidade, conforme a disponibilidade e sem causar prejuízo às atividades acadêmicas, poderá dispor desse pesquisador para que ele se dedique à atuação dentro da empresa, é lógico, dentro da área de atuação a que ele está ligado na universidade. Sendo de interesse da universidade, né, ele vai poder estar lá dentro da empresa atuando em inovação. A lei de importação, como bem colocada, é importante. Ela facilita enormemente para o CNPq e para as questões de importação de equipamentos. Há equipamentos que precisam ser importados naquele momento. Se eu tenho um equipamento que está trabalhando com seres vivos, com animais, eu preciso daquele momento que a pesquisa não perca continuidade. Se eu perder a continuidade, certamente eu colocarei em curso ou em risco toda a pesquisa realizada naquele estágio. O fato é que nós temos uma legislação hoje no Brasil que ela foca muito mais no acompanhamento dos processos formais do que no resultado. Hoje, talvez eu pudesse afirmar, exagerando um pouco, que se você fizer um convênio e cumprir todas as formalidades legais e não tiver resultado nenhum do ponto de vista da eficácia, da eficiência, você não vai ter problema nenhum com o Tribunal de Contas. Mas se você tiver buscar um recurso e tiver um resultado bastante expressivo na utilização daquele recurso, mas se você cometer uma falha processual, muito provavelmente você será multado pelo Tribunal de Contas. E essa não é uma questão fácil de resolver, mas é preciso se debruçar sobre ela. E tem muito a ver com o processo que nós precisamos garantir de autonomia universitária. Ou seja, as universidades têm que ter ampla autonomia no sentido do financiamento das suas pesquisas, das suas decisões, e tem que ter um processo de agilidade. Nós não podemos, num processo de compra, num processo de liberação de um pesquisador para participar de um evento internacional, você está submetido a processos burocráticos. No próximo bloco, a burocracia que emperra o trabalho do pesquisador, a valorização de quem faz ciência no país. A gente volta já. A pesquisa científica no país precisa crescer. Para isso, há necessidade de apoio governamental, parceria entre os setores público e privado e, sem dúvida alguma, menos burocracia. Há décadas que a ciência, tecnologia e inovação carece de uma regulamentação específica para a área. Estamos trabalhando fortemente com as agências de regulação. Ou seja, nem tudo precisa ser alterado no marco regulatório para que eu possa proceder à indução desta agenda. Ciência, tecnologia e inovação é trabalhar com o desconhecido. A gente não sabe com o que está lidando. A gente pensa que vai descobrir alguma coisa e descobre outra, ou não descobre nada. Como a lei de licitações atua contra os cientistas brasileiros? Como incentivar quem trabalha com inovação? O Em Discussão traz, a partir de agora, o debate do projeto de lei que cria um marco legal para a ciência. A SBPC pensa que um código, que é um instrumento legislativo feito para ser seguido por longa data, não pode trazer
novas amarras para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Portanto, nós achamos que o Código deve ter princípios gerais. Um bom exemplo disso é o Código de Defesa do Consumidor, que tem princípios gerais. Porque, na verdade, mudar o código é muito mais complicado do que mudar uma lei. E a área de ciência, tecnologia e inovação é extremamente dinâmica. O que hoje a gente não pensa em fazer, amanhã é necessário fazer. E isso tem que ser rápido. A gente não pode esperar. Uma associação do setor público, por exemplo, uma universidade ou um instituto de pesquisa, com o setor privado, pode ter tantas facetas que é muito difícil prever. Então, na verdade, nós temos que ter princípios. E esse é o cuidado que a SBPC pede às senhoras e aos senhores ao tratar de um código de ciência, tecnologia e inovação. O código começa por unificar os conceitos dispersos hoje nessa legislação vigente. Muitas vezes a legislação dispersa acaba colocando conceitos que uma lei fala de um jeito, outra lei fala de outro jeito. Então, o código, de primeiro momento, ele unifica a conceituação de todos os termos para que a gente consiga dar interpretação adequada. E ele cria lá um conceito novo, chamado SCTI, a Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação. E essa entidade, essa SCTI, não é uma nova pessoa jurídica, é uma qualidade dada àquela entidade, seja empresarial, seja pública, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, na hora que ele passa a atuar em inovação, em ciência e tecnologia. Então, o Instituto, de qualquer natureza que ele seja, começa a atuar em ciência, tecnologia e inovação, ele é qualificado como entidade de ciência, tecnologia e inovação, SCTI, passa a gozar dos benefícios do projeto do Código. Nós vemos que este Código ele pode vir a ser mais um patamar para que a gente tenha bases legais, para que as instituições públicas possam exercer também esse papel fundamental, já que as instituições públicas são as principais geradoras de conhecimento científico no Brasil, que elas possam também caminhar com maior desenvoltura nesse processo. É preciso também, e esse código pode prever muito bem isso, situações em que nos permita uma aproximação maior do setor público com o setor privado e do ponto de vista também empresarial. Há uma tendência internacional de aumentar, e todos sabem disso, os seus investimentos, e mesmo diante da crise, mesmo diante da Europa da crise, ela respondeu positivamente a investimentos em ciência e tecnologia, especialmente a inovação. E a relação direta disso é que você agrega valor, exporta mais, tem maior competência no cenário internacional. Seguinte, isso é refletido nesse gráfico. A maioria dos países aumentou de forma significativa os seus dispêndios. E a China, na verdade, é uma geopolítica internacional se alterando. Na verdade, o progresso técnico, ao penetrar transversalmente em todas as camadas da produção, ele está impulsionando uma reorganização, um reordenamento da geopolítica internacional. E a Ásia desponta, especialmente a China, como elemento de competição mais forte. Já é de público que o Brasil ocupa já uma posição importante. Nós somos hoje, como todos sabemos, o 13º produtor de conhecimento no mundo. No entanto, nós ainda caminhamos e, como muito bem falado na justificação por esta casa, nós ainda estamos caminhando no contexto da tecnologia e da inovação, e principalmente na produção de processos, produtos e serviços. Então, é preciso, nós estamos aprendendo, e embora nós tenhamos já marcos regulatórios, como é o caso da Lei de Inovação, a Lei do Bem, mas temos também a lei que nos rege do ponto de vista de licitação, mas nós temos dificuldades, enquanto instituições públicas, muitas vezes, em nos encontrarmos e nos, vamos dizer, desamarrarmos de algumas amarras que nos impedem alguns passos. A palavra que eu entendo desse código é a palavra de convergência para um desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação com amarras que não sejam tão amarradas quanto são as previstas na legislação atual, especialmente com relação às propostas de compartilhamento de estruturas públicas com privadas, mecanismos de conexão, mecanismos que possibilitem os empresários terem à disposição
né, os altos recursos humanos da academia, para que possam lá dentro desenvolver inovação de ponta, né, a possibilidade dessas empresas obterem financiamento e subvenção, né, inclusive não reembolsável, para desenvolver projetos de inovação, né, além da possibilidade, aí a grande questão, de flexibilizar o processo de compras e licitações, que hoje é o mesmo para compras de tijolos, construções, etc. e tal. Né? A academia já não consegue mais trabalhar, né, amarrada pela Lei 8666. É uma lei que não atende aos anseios, né, da dinâmica e da celeridade que o processo de pesquisa, ciência e inovação requerem. A impugnação de um parecer técnico, uma justificativa pela aquisição de um equipamento altamente específico, né, que tem um ganho de produtividade, né, incomparável, né, ele tem que ser impugnado por alguém que tenha o conhecimento suficiente, porque já existe uma dispensa de licitação para isso, só que nós vemos aí órgãos de controle impugnando a despesa pelo valor do equipamento, que, por certo, não vai ser o mesmo valor, né, de menor qualidade. Então, essa é uma questão que há. Outra, a questão dos prazos dos contratos, né, que se aplica a 8666 por analogia ou por força do artigo 116 aos convênios. Então, um convênio cuja pesquisa não tenha sido concluída em 6 anos, que são os 5 anos mais os 12 meses emergenciais, né, ele ficaria impedido de ser prorrogado até alcançar o seu resultado. Então, são algumas questões que já vêm sendo discutidas que a gente pretende pacificar. O Brasil precisa definitivamente sair da era de um país de commodities e partir para um país de desenvolvimento tecnológico e inovação. Não há cultura brasileira de se fazer ciência, tecnologia e inovação nas empresas privadas. Isso é particularmente feito, e principalmente feito no setor público no Brasil. Então, as leis do bem, a lei de inovação, foi feito para isso. O que é que não está funcionando na lei de inovação e na lei do bem? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É um diagnóstico que precisa ser feito. E nós achamos que esse é o momento correto para fazer isso. E essa pergunta precisa ser respondida por empresários, precisa ser respondida pelo Poder Executivo e pelos pesquisadores. No próximo bloco, segurança jurídica para o avanço da ciência no país. A gente volta em instantes.